Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais um vídeo de análise especial. Hoje, dia 19/10 de 2022, vamos comentar um pouco aí sobre espaço laser, ticker ESPA3. Antes de tudo, deixar o convite para vocês, se inscrever no canal, dar o like e também compartilhar com os amigos. Se ainda não conhece o TC, a maior comunidade de investidores da América Latina, basta apontar seu celular para esse QR Code e baixar nosso aplicativo, seja na Google Play ou Apple Store. Deixar sempre aquele disclaimer, né? Não sou analista de valor imobiliário, tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não se configurando nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valor imobiliário. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Bora lá então para os gráficos, compartilhando a tela aí com vocês, como sempre, começando aí pelo gráfico mensal, por fim, semanal e depois gráfico aí diário. A gente tem espaço laser aí pouco tempo de negociação, né? A IPO foi ali em fevereiro de 2021 e a gente está sendo plotado aí agora, a média de 21 períodos ali nos 9 e 28. Desde que marcou sua máxima histórica aqui no mês do IPO, caiu reto e aí está numa tentativa de marcação de fundo, né? Sendo objetivo falando, nesse mês de agora. A gente tem uma mínima maior que a mínima anterior e aí faz aqui um formato de V fazendo essa marcação de fundo. Então, caso consiga fechar acima da máxima do último mês ali nos 2,18, pode sim ser um sinal interessante para a ponta compradora, pensando num prazo maior, né? A gente tem uma distância aí considerável da média de 9 períodos, de quase 90%, então um ativo que apanhou bastante. A gente aqui no gráfico mensal tá com IFR ali nos 19, com 74, estando aí bem sobrevendido, né? Então tem sim espaço para esse repique, pelo menos até a média de 9, olhando no gráfico mensal, e está em uma tentativa de marcação de fundo. Pode ser que aqui a gente veja uma recuperação para vir buscar? Pode sim, e aí procurarei oportunidades num gráfico um pouco mais curto, né? Seja ele aí gráfico semanal ou gráfico diário. No gráfico semanal a gente vê aí uma leve divergência baixista, né, no IFR. Eu gosto de deixar aqui no gráfico de linha para ficar mais claro, dado que aí o IFR ele leva em consideração o fechamento na sua base de cálculo, né? E aqui o gráfico de linha a gente tem apenas ele, então tem um fundo mais baixo que o fundo anterior, e aqui no IFR, observando, a gente consegue ver também algo parecido, fundo acima do fundo anterior, ou seja, aqui tem uma divergência baixista, né? Altista na verdade, em que vendedores estão vendendo o ativo, mas não com tanta convicção, né? Tanta força quanto o movimento anterior. Então podemos sim ver uma recuperação no curto prazo. Isso aqui seria um sinal de alerta para ser observado. Então a gente está sentindo a média de 9 e média de 21 servindo como forte resistência, né? Olhando aí no curtíssimo prazo, e a virada da média de 9 para cima do gráfico semanal pode sim ser um sinal interessante na ponta compradora, principalmente se conseguir se manter aí acima dessa máxima dos 2,18, que é aquela máxima que tinha comentado aí do gráfico mensal. E olhando aí para um gráfico mais curto, para quem gosta de swing trade, a gente está tentando sim fazer uma marcação de fundo acima do fundo anterior, que é basicamente o que tínhamos comentado. A gente vem trabalhando no zigue-zague descendente bem forte por parte dos compradores até o momento que começa assim a ter reação, né? A gente vê barras mais amplas por parte dos compradores, como essa aqui do dia 17, né? Que a gente teve um volume bem acima da média, quase aqui o dobro, e mostrando que tem sim compradores nessa região. Se a gente conseguir fechar aqui acima dos 2,18, ativaria o pivô de alta, né? Seria um movimento bem interessante e poderíamos projetar todo esse movimento para cima. Alvo inicial 232, fechamento desse gap aqui, né? Deixa eu fechar aqui. 233 basicamente. Alvo secundário 2,70, que é uma zona de resistência interessante a ser observado, e depois podemos sim mirar essa região de máxima aqui anterior, deixada ali em meados de agosto desse ano, nessa região dos R$3, R$3,20. Então, espaço laser pode sim ser um ativo interessante para os próximos dias, se mantendo acima dos 2,18. Eu só voltaria aí a pensar em operação na ponta vendedora, né, caso a gente perdesse aqui essa região de fundo, né, mínima histórica do ativo ali deixado nos 171, poderia sim perder, ter um movimento corretivo bem mais amplo, né, dando continuidade aí no viés baixista de longo prazo. Mas olhando aí gráfico mensal, gráfico semanal e gráfico diário, está numa tentativa de marcação de fundo e um sinal de reversão claro, quando a gente olha para análise técnica, o pivô de alta, né, o movimento de rompimento inicial se dá ali acima dos 2,18. Então acho que vale a pena sim ficar de olho em espaço laser. É um papel que apanhou bastante
desde seu IPO, né, que marcou sua máxima histórica e vem aí caindo forte, está aí sendo cotada agora nos 198, tem sim espaço para recuperação e é uma simetria convidativa, né, relação risco-retorno bem bacana. Então ficaria atento nesses pontos que eu comentei. 2,18 acima disso daí pode ser algo interessante para a ponta compradora e perdendo ali 1,71 mínimo histórico do ativo, aí definitivamente a gente pode ter uma correção bem mais forte do que está acontecendo agora. Tá bem? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à análise técnica, pode me marcar no TC em qualquer um dos canais ou falar aí pelas redes sociais, né? Seja Twitter ou Instagram, tudo por esse username aqui, ó, Lucas de Assis, vamos ver no lugar do valeu. Não esquece de deixar nos comentários aqui, seja na TC Station ou YouTube, o ativo que tu quer que comente aí nos próximos dias. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau.